Como você enxerga o mundo ao seu redor? Ver com clareza é essencial para você aproveitar os melhores momentos da vida. A saúde e a beleza dos seus olhos, sob o cuidado de quem entende do assunto. Na Ótica Jane, além do melhor atendimento, você encontra as melhores marcas e modelos de óculos de grau, solares e armações. Ótica Jane, Rua Senador Souza Naves 182, Centro Comercial IP, Londrina, Paraná. Telefone 43-3354-6875. Venha pra Ótica Jane. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Bateu aquela fome! A Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto é o lugar certo, com um cardápio variado todos os dias. É uma delícia! Venha já saborear as delícias do Feijão no Ponto. Ou se preferir, peça pelo delivery. Telefone 43-3327-9300 ou no WhatsApp 439-9110-4550. Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto. Comida caseira é aqui. Avenida José de Lima Castro, número 38, Jardim Nova Olinda, Londrina. Pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que a doce e maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo possa estar envolvendo você em mais um dia, como eu gosto muito de citar, mais um dia de oportunidades. Glórias a Deus por você, glórias a Deus pela sua conexão, glórias a Deus porque você está conosco, glórias a Deus porque você está sendo motivado através do Falando às Nações a compartilhar este link, a enviar para os seus amigos, para os seus parentes e juntos
nós fazemos assim esse programa, um programa que tem o cunho de ministrar o evangelho a todos os lugares dessa terra. Então você também, meu irmão, você, minha irmã, você amado que está conosco nessa sintonia na Deus Vivo Web TV, nesta segunda-feira, dia 26, às 9 horas da manhã. Então é um privilégio tê-los conosco. E eu quero já dizer a você, entre lá, compartilhe, mande um joinha, mande a sua sintonia para nós, é muito importante, né, irmão Nerias? Bom dia, pastor José Roberto, bom dia, meus queridos internautas. Hoje, portanto, o último programa falando às nações do ano de 2022. Portanto, último programa hoje e vivendo agora a última semana do ano, né? Queremos desejar a você, prezado ouvinte, um final de ano muito feliz e que na passagem de ano você possa não só ter aquele agradecimento a Deus pelo ano de 2022, mas renovada as suas esperanças para 2023. É o que nós desejamos de todo o coração, que você tenha um ano muito feliz e que possa nos prestigiar, não é, pastor, durante todo o ano. Com certeza, para nós é uma alegria muito grande ter você como nosso telespectador, nosso ouvinte, né? Aquele que se conecta. Então, como disse o irmão, nós estamos aí rumando para o próximo ano. E eu gosto muito de imaginar quais são as surpresas que o Senhor terá para todos nós no próximo ano. Então, meu queridão, minha queridona, preste atenção, fique conectado conosco, compartilhe, não é? Essa mensagem ela vai se estender por muitos anos, eu tenho certeza, e eu tenho convicção disso. O ano que vem nós vamos ter algumas surpresas. Nós estamos aí fazendo vários contatos com os irmãos missionários que estão esparramados pelo campo, como fizemos com a irmã Eliana, não é? Nós queremos ver se fazemos conexões direto do local de trabalho desses queridos. Então, de repente, nós vamos ter aí algumas conexões bastante interessantes para o próximo ano. Se conecte conosco, permaneça conosco, não é? E nos ajude a fazer esse programa. É muito importante, o irmão Nerias gosta muito de dizer assim, você que está conectado, então você olha a responsabilidade que você tem, nos ajude a fazer. De repente você pode até sugerir, não é? Ah, pastor, eu tenho um irmão, eu tenho um parente, eu tenho alguém que está lá na Inglaterra, estou lá no Japão ou tal país, não é? Mande o endereço para ele, porque a gente pode mandar um abraço diretamente para ele, para ela que está lá, não é? Falando das nações, não é somente a mensagem, mas também é levar, não é? Um abraço a todas aquelas pessoas que estão no Brasil e fora do Brasil. Esse é o intuito do Falando das Nações, principalmente levar a mensagem. Nós temos deixado ao seu coração aqui várias mensagens bastante significativas, mensagens que nos desafiam, não é? E hoje não vai ser diferente a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Nós vamos compartilhar com você daqui a pouco. O importante é, você que está sintonizado, mande um joinha para nós, não é? Vai mandando aí a sua saudação, vai mandando aí se porventura você tem algum pedido de oração. Nós, no final a gente tem o hábito de fazer uma oração. Então nós estamos aqui para servir você, não é? Falando às nações, mas para servir você, servir a sua família, servir a sua casa. Que Deus possa nos abençoar nesse glorioso dia, não é? O dia 26, eu gosto de dizer assim, o dia que o Senhor nos deu, um dia mais de oportunidade para nós falarmos, oportunidade para nós compartilharmos. Como foi o seu Natal? Como foi receber esse presente, Jesus na sua vida? Olha que presente gostoso que nós recebemos, que presente maravilhoso, né, irmão Nerias? Que tremendo isso. Muito grande, presente muito grande. Aliás, como foi o seu Natal? Hoje é dia de saborear o resto do peru, não é, pastor? Exatamente. Começa a juntar o que sobrou, né? E isso, é muito bom, isso é muito bom. Nessa descontração, meu querido, olha, que Deus abençoe grandemente vocês. E reforçando a fala do pastor José Roberto, falando às nações, não é só nós dois aqui, não. Você pode entrar também nessa missão, viu? Falar às nações. Você pode. Às vezes, você que tem o coração em missões, não é? Na obra de Deus,
Às vezes você pode até sentir assim, puxa, que vontade eu teria de poder ser útil. Claro que você pode. Como o pastor já disse, você gosta desse programa, então você entra em contato com aquele teu parente, aquele teu amigo, aquele teu colega. Olha, tem um programa assim, assim, assim. Veja aí e tal, né? E manda as coordenadas como que ele deve fazer para sintonizar aqui o Falando às Nações, porque o objetivo, meus queridos, é rebanhar muita gente e que essa muita gente possa se empenhar nessa missão de falar às nações. Não é isso, pastor? Com certeza, com certeza. E juntos vai crescendo essa rede, né? Uma rede de evangelismo, uma rede de suporte, uma rede de intercessão. Como é gostoso falar sobre isso. Como é gostoso saber que nós somos chamados também, né, meu irmão, a estarmos orando. Querido, eu quero desafiar você que se conecta conosco semanalmente. De repente, aproveitando esse gancho do irmão Nerias, você pode até dizer o seguinte: pastor, eu tenho vontade de me envolver com missões. Como eu faço? Mande um sinalzinho para a gente, não é? Ligue para a gente pode estar tentando te ajudar. Esse Falando às Nações, ele tem esse objetivo também de orientar. Olha aí, está o telefone, né? Fale conosco, né? 439-9137-1110. E você pode sugerir aí, né? Ou tirar as suas dúvidas diretamente conosco, enfim. Falando às Nações, nós queremos também deixar no seu coração um desejo de estar intercedendo, porque muitas vezes pensamos em missões, às vezes as pessoas já pensam assim, nossa, já vai começar a pedir dinheiro. Queridos, eu quero dizer algo muito interessante para você. A primeira vez que eu fui desafiado a me envolver com missões, eu não fui desafiado a ser um ofertante, eu fui desafiado a ser um intercessor. E foi algo tão impressionante que tinha um grupo de pessoas na igreja onde eu frequentava, e essas pessoas se reuniam semanalmente para orar pelas nações, clamando por salvação, clamando que o evangelho entrasse e fizesse a diferença. E certo dia, eu passando ali, eu vi aquele grupo de pessoas, e as pessoas falam assim, você podia estar conosco semanalmente, uma vez por semana, 1 hora, nós nos reunimos para orar. Eu comecei a participar. E, queridos, eu vi algo tão impressionante, que aquelas pessoas, elas se ajoelhavam e começavam a clamar: Senhor, salva o Paraguai, salva a China, salva a Coreia, salva o Brasil, salva Portugal. Foram nominando vários países. E começamos a se envolver, e eu comecei a entender que às vezes a gente fica imaginando, né, que falar de missões, eu vou começar a colocar dinheiro. Não, primeiramente você coloca os seus joelhos na obra. Primeiramente, você dispõe o seu coração a receber, como já falamos aqui, o Espírito. Lembra que no programa passado nós falamos a presença de vir o Espírito, recebereis o Espírito, para que sejamos encorajados a ir e a falar. E a partir dali eu nunca mais parei de orar pelas nações. E Deus nos deu o programa Falando às Nações. Então, inicialmente você pode até pensar, poxa vida, eu tenho um chamado missionário, glórias a Deus. Mas eu imagino que o primeiro chamado que nós temos é nos dobrarmos e apresentarmos esse, aquele ou aquela pessoa diante do altar do Senhor. Primeiramente, nós precisamos saber que somos intercessores. E os investidores, o Senhor vai colocando no nosso coração as necessidades emergentes deste ou daquele lugar. Vocês se lembram que a Eliana também falou que R$40 por mês, eu e você podemos sustentar uma criança no Camboja. E quando a gente diz sustentar uma criança no Camboja, é gerar para ela as condições de estudos, de alimentação, até a sua longa idade. Eu e a minha esposa, nós participamos de um projeto na África chamado Casa das Formigas. E esse projeto nos contempla com uma criança da pequena idade. E eu tenho uma filha africana. Eu investi a vida toda dessa menina. Hoje ela já se casou. Segundo ela, eu já sou avô na África. Ela já se casou, já tem filhos, não é? E ela saiu do projeto, obviamente.
Aí entra outra criança, são crianças abandonadas. Olha que coisa incrível. Então eu tive a oportunidade de ir para a África, irmão Nerias, e tomei nos braços a minha filha africana. Um projeto que nasceu através da nossa oração e depois, consequentemente, através do nosso investimento. Então são coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Falando às nações, nós estamos aqui para lhe ajudar, para lhe direcionar a algo que o Senhor tem para a sua vida. Conte conosco, estamos aqui à sua disposição. Estamos aqui para servir você e a sua família, ok? Nós vamos ouvir uma canção. Eu gostaria que essa canção você prestasse bem atenção na letra. É uma canção bastante conhecida, mas é uma canção assim com uma profundidade maravilhosa. E logo após, nós estaremos deixando uma meditação ao seu coração. Vamos lá, nosso querido irmão Felipe. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, solta sua voz, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam para casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Cante. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Vou lançar. Eu vou lançar minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Você precisa ganhar almas para Jesus. Você precisa ser um pescador de almas. Você precisa
encher o céu, esvaziar o inferno. Você é um pescador de homens. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Cante. Pra muitas vidas alcançar, eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Pra muitas vidas alcançar, eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Só vocês. Eu vou lançar. Que letra incrível. Lindo, não é, pastor? Eu quero almas. Eu quero almas. Justificando a nossa fala para o dia de hoje, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 20, eu quero almas. E nós vamos meditar a partir do verso 17 até o verso 26. E a nossa direção vai para o verso 24. Queridos, eu quero almas, conforme essa canção, Nani Azevedo, eu quero que você pense um pouco a respeito do que a palavra do Senhor contempla o nosso dia de hoje. Diz assim o texto: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Preste atenção, queridos, no verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. E no 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Que texto, irmão Nerias. Maravilhoso, não é, pastor? Que palavra. Lembra que eu disse? Olha o refrão dessa canção. Eu quero almas. Eu quero almas. E olha o que Paulo inventou para nós no dia de hoje. Olha o que Paulo trouxe para nós no dia de hoje. Obedecendo o pedido de Jesus. Eu quero almas. Incrível. Aqui, queridos, nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo uma breve reunião com a liderança da sua igreja, da igreja, melhor dizendo, de Éfeso. E ele está discutindo ali com as pessoas, com aquela liderança, algo que estava no seu coração.
um desejo muito grande, um desejo muito forte de continuar pregando o evangelho. Ele cita aqui de uma maneira humilde. Paulo cita lá no verso 19, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações. Olha que coisa impressionante. Queridos, quando nós nos propomos a querer almas, nós precisamos trabalhar de uma maneira, assim como Paulo, de uma maneira humilde, de uma maneira simples. E Paulo, ele usa essas expressões, eu gosto muito de ler bem pausado o texto, para saltar aos nossos olhos e aos nossos ouvidos algumas expressões. Humildade, lágrimas, provações, ciladas. Paulo, ele sabia das coisas que lhe aconteciam. Paulo, ele estava preparado, talvez não humanamente falando, mas espiritualmente, para cair nas ciladas que os judeus lhe preparavam. Para cair, talvez, nas armadilhas que muitas vezes as pessoas contrárias ao seu entendimento e os seus pensamentos preparavam para ele. E ele está dizendo aqui à liderança da igreja, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, talvez vocês não vão ver mais o meu rosto. Ele está se despedindo, mas ele está alertando aquela liderança da igreja a continuar naquele propósito também de querer almas de uma maneira simples, de uma maneira humilde. E eu quero dizer a você, ouvinte amado, você que está se conectando conosco, que para que eu e você cumpramos como Paulo está afirmando, olha o que ele vai dizer lá, eu nada considero a minha vida preciosa para mim, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de quem? Do próprio Senhor Jesus. Paulo, ele está dizendo que ele está ali de uma maneira humilde, ele está ali de uma maneira, vamos dizer assim, numa plena intimidade com o Senhor, que mesmo as tribulações, né, irmão Nerias, e as suas cadeias não conseguiam fazer parar de pregar o evangelho. De uma maneira humilde, de uma maneira simples, ele avançava. E essa última palavra à liderança da igreja aqui em Éfeso, ele está dizendo exatamente isso. Vocês não vão me ver mais, mas eu quero deixar no coração de vocês a importância de cumprir uma carreira. Como que é isso, irmão Nerias? Então nós temos uma carreira? Sim. Nós temos uma missão a se cumprir nessa terra? Sim. Meus prezados, observando a vida de Paulo, olha que foi bem frisado. Paulo, ele já previa perseguições. Paulo, ele já previa que não seria fácil a sua vida de mensageiro, de propagador da mensagem de Jesus Cristo. E como de fato tudo isso aconteceu na vida de Paulo. Se observar a palavra do próprio Jesus Cristo, no dia em que Paulo teve um encontro com Jesus, porque quem era Paulo? Ele era um perseguidor dos cristãos, mas no dia que ele estava indo para Damasco e teve aquele encontro brilhante com Jesus Cristo, um encontro que foi para ele algo assim totalmente inesperado, que algo, uma visão tão forte que o deixou até mesmo cego. E foi levado pela mão de outros até a casa de um certo homem, aonde ali ele ficou no aguardo de alguém que iria ali, que foi mandado para orar por ele. E essa pessoa disse, mas Senhor, eu não vou não. Esse homem, ele é perseguidor dos cristãos. Este homem tem feito tantas atrocidades. Mas o próprio Jesus disse, vai, porque este é um escolhido para mim, para levar a minha palavra. E é necessário que ele sofra para poder ter em si o verdadeiro reconhecimento. Por isso que nesse texto, pastor,
pode-se observar que Paulo, ele já previa, já tinha tido algumas perseguições, mas ele já previa que algo ainda iria acontecer pior. Mas para que a igreja de Éfeso não desanimasse diante das perseguições. O senhor falou aí das estratégias que o inimigo às vezes usa para desanimar, não é? Às vezes aparece até com certos elogios, não é? Um elogio pessoal, o que faz muito mal para o ser humano, principalmente para aquele que foi escolhido. O inimigo das nossas almas, a princípio, ele visa elogiar tal pessoa para que a pessoa ache ser merecedor de alguma coisa e querer a glória para si. Olha um exemplo bem visível. Quando Paulo estava lá em Filipe, nas ruas de Filipe, pregando a palavra, o próprio demônio começou a elogiá-lo através de uma certa pitonisa e começou a dizer: estes homens, falando de Paulo e Silas, estes homens que vos anunciam o evangelho são pessoas dignas, pessoas, homens de Deus, aquela coisa toda. Aparentemente parece uma palavra aceitável, não é, pastor? Com certeza. Parece uma palavra bastante aceitável, mas Paulo, ele não quis nada para si, a ponto de repreender aquele espírito. Então é um cuidado que deve ser tomado por todo aquele que foi chamado. Cuidado com os elogios. Cuidado quando alguém tenta elevar o seu ego. Cuidado, porque a glória é de quem nos chamou. O sucesso desta programação, falando às nações, nós rendemos toda a glória àquele que nos chamou e nos colocou aqui para isso. Então, meus queridos, você que um dia foi chamado, assim como o texto já que o pastor mencionou, e na melodia que nós ouvimos também, Jesus passando ali próximo ali da praia, e ele viu alguns homens lavando as redes para ir embora, depois de uma noite toda tentando pescar alguma coisa e não conseguiram. Então eles estavam lavando a sua traia já para guardar e voltar para casa. Mas Jesus os manda novamente lançar a rede. Até alguém diz: mas nós passamos a noite toda, não pegamos nada. Mas sob a tua palavra. Então, meus queridos, aqueles que são enviados o faz com muita alegria, confiando nesta palavra de quem os chamou. Muito impressionante esse texto. Aliás, Atos dos Apóstolos é um dos materiais mais ricos em detalhes a respeito do chamado, a respeito da obra do ir, do pregar, do anunciar. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo, segundo os escritos, apóstolo Paulo, ele teria tudo para se vangloriar da sabedoria que ele tinha. Quando você começa a estudar a respeito da vida deste homem, ainda Saulo de Tarso, um homem que foi estudioso, um homem que foi colocado aos pés de um dos mestres da época, Gamaliel, um homem que adquiriu conhecimentos. Talvez nos dias de hoje, se Paulo estivesse conosco, ele pudesse talvez ter o título aí de PhD em teologia, não é? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, títulos e mais títulos. Talvez quando Paulo fosse anunciado
não é? Chegou na cidade, o PhD em teologia, em dogmática, em tantas outras coisas, chegou Paulo de Tarso. Talvez pudesse haver aquela festa, mas Paulo ele cita aqui, queridos, algo que eu gosto muito dessa palavra, ele diz assim, de uma maneira humilde. O que o irmão Nerias está dizendo e que eu acabo de dizer, quer dizer que eu e você temos um chamado assim como Paulo, não para sermos exaltados aqui. Às vezes o ministério, às vezes o nosso chamado, ele pode até ser frustrado quando nós damos ouvidos a Satanás, quando começamos a receber elogios, quando começamos a receber méritos que não somos dignos de tê-los. Tudo que o diabo quer para atrapalhar você, a mim e a nós, de continuarmos essa carreira, assim como Paulo está dizendo aqui no verso 24, contanto que eu termine a carreira que foi me proposta. Mas lá atrás ele está dizendo o seguinte, eu vou continuar a carreira, sabe por quê? Porque eu assentei no meu coração a humildade. Então, queridos, uma lição que nós aprendemos aqui é, em primeiro lugar, nós temos um chamado. Eu, você, nós temos um chamado. Anunciar o evangelho. Qual que é o propósito desse chamado? Querer almas, como cantamos nessa canção agora há pouco. E para nós ganharmos essas almas, nós precisamos anunciar. E para nós anunciarmos, precisamos fazê-lo de uma maneira humilde. O que Paulo está dizendo aqui no verso da humildade, no verso anterior para o verso 24, ele está usando essa expressão que eu tenho uma carreira. E ele está dizendo àquela liderança da igreja, eu estive com vocês, vocês aprenderam comigo, vocês entenderam qual que era o meu propósito de ensinar a igreja em Éfeso, porque eu estou indo para Jerusalém e certamente vocês não mais me verão. Ou seja, dali a pouquinho a carreira humana de Paulo, ela estaria sendo interrompida por uma espada romana. Mas ele deixa essa lição, que uma lição maravilhosa, que em primeiro lugar nós temos um chamado, em segundo lugar precisamos nos apresentar ao Senhor de uma maneira humilde, terceiro lugar nós precisamos compreender que aqueles que estão sendo chamados e estão fazendo o que o Senhor os chamou para fazer, nós enfrentaremos o quê? Lutas, provações, dificuldades. Pastor, a coisa mais difícil é eu chegar na minha família e pregar o evangelho para a minha família. Talvez a mais difícil seja pregar o evangelho para o meu marido, para os meus filhos, talvez para os colegas de trabalho. Mas eu quero dizer a você que nós só vamos vencer todos esses empecilhos se nós usarmos de humildade. Às vezes nós lemos alguma coisa, algum texto, eu conheço pessoas que gostam de dizer, olha, eu li tal coisa, e ele já começa a discernir aquilo, e de uma maneira assim tão proposital, ele começa até a inferiorizar aqueles que não leram talvez o mesmo artigo. Paulo ele está falando a líderes da igreja, ele poderia chegar para aqueles líderes e falar, eu, apóstolo Paulo, escolhido, eu quero dizer a vocês. Então o que ele está dizendo? Vocês caminharam comigo. A humildade, ela cabe em qualquer lugar. Às vezes, se nós chegarmos exaltando, eu sou da igreja tal, eu sou líder da igreja tal, eu sou pastor, eu sou reverendo, eu sou bispo, eu sou apóstolo, não é? Hoje temos tantas nomenclaturas. E as pessoas que talvez gostariam de ouvir uma palavra tão simples como Paulo está dizendo aqui, a minha vida, para mim, tanto faz. É o que ele está dizendo. Não é? Eu estou parafraseando. Ele está dizendo o seguinte, eu não me apego nesta vida, sabe por quê? Porque tem algo melhor para mim. Mas enquanto eu estou desfrutando desta vida, eu preciso desfrutar dela de uma maneira humilde. Eu preciso desfrutar dela cumprindo o propósito. Qual que é o propósito que você tem nesta vida? Olha que coisa impressionante. Muito. Olha como que Paulo ele vai falando de uma maneira tão gostosa, de uma maneira tão simples, e ele vai ali no verso 24, eu quero ler novamente, ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Tem uma vírgula aí.
Eu já citei aqui, eu gosto muito de observar as vírgulas. Aí ele diz assim: contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de quem? Nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da Graça. Maravilha. Não é? Então ele está dizendo para nós que a vida para ele era o quê? Era preciosa? Óbvio, ele estava vivo, mas ela não era tão preciosa a ponto de atrapalhar Paulo a testemunhar, Paulo a continuar a anunciar. Olha isso, querido. Talvez nós nos apeguemos a tantas coisas materiais, talvez nós nos apegamos, né, nos dias de hoje a tantas coisas. Não estou dizendo que você não precisa sonhar, mas não é isso não. Mas antes de nós sonharmos com tantas coisas neste mundo terrenal, Paulo está dando uma dica para nós aqui, não é? Comece a sonhar com coisas eternas. Comece a sonhar, porque foi o próprio Cristo que deixou para nós sonharmos. Ainda falando da humildade de Paulo, o pastor José Roberto, eu, quando vejo o texto bíblico, Paulo dizendo: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. É verdade. Uma expressão dessa, meus queridos, só vem mesmo de quem tem humildade. Porque o que ele estava fazendo, a ponto de usar esta frase: longe de mim seja eu gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Esta expressão, ela nos deixa bem claro que, como já foi dito, a humildade de quem leva a preciosa palavra é tudo para que aqueles que forem alcançados, possa antes de ouvir o que lhe será dito, ele poder observar algo diferente naquela pessoa que irá transmiti-lo. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, recomendando para o seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 2, ele recomenda a Timóteo pregar a tempo e fora de tempo. Quer dizer, tempo e fora de tempo quer dizer não perder oportunidade e a todo tempo, a todo momento tem que ser pregado. Tem que se usar as oportunidades. Há um texto, não é bíblico, mas um texto para ilustração, que alguém recomendando alguém pregar aonde estivesse, ele disse assim: olha, pregue de manhã, durante o dia, à tarde, à noite, onde você estiver, pregue. No colégio, no trabalho, na empresa, no ônibus, na rua, no mercado, seja onde for, pregue. E se for preciso, fale. Olha que interessante. Mas alguém pode... Não, eu não entendi. Como? Pregar a todo tempo. Mas se for preciso, fale. Como que é esse pregar? Esse pregar, meu querido, é pregar com a tua vida. Nós dissemos ainda há pouco, antes que alguém possa ouvi-lo, você tem que perceber que ele já está te observando. Exato. Não tem coisa melhor do que a tua palavra for acompanhada de um belo exemplo. Não tem como. Quando você chega até uma pessoa que já tem te observado, olha, é coisa maravilhosa, porque a tua palavra, ela atingirá os ouvidos, o coração daquela pessoa a quem você se dirigir,
esta palavra atingirá com muito mais força, com muito mais poder, porque antes da pessoa assimilar o que aquela palavra está querendo lhes dizer, ela vai ter a percepção de que alguém que está falando com ela é alguém que vive o que está falando. Por isso Paulo disse: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. E esse texto mencionado pelo pastor, que eu não quero me gloriar, eu não quero ter a minha vida por preciosa, mas eu quero entregá-la totalmente nessa missão. Portanto, você aí que ainda no início da programação foi convidado a fazer parte e fazer essa missão também, medite nesta palavra, pregue a tempo e fora de tempo, só que pregue com a sua vida. Você pode fazer missão aí com a tua vizinha, com o teu vizinho, com o teu colega de trabalho, mas faça missão antes de boca calada. Se for preciso, pregue. Quando alguém chegar em você e lhes fizer uma pergunta tão maravilhosa, uma pergunta mais ou menos assim: você é um cristão? Você irá perceber que esta pergunta só foi feita para você, porque alguém pôde observar em você ser alguém pertencente a Cristo. Exato. Daí para frente, meu querido, você, ao abrir a sua boca, a palavra que emitir dela, dada por Jesus Cristo, vai achar guarida no coração para quem for enviada. Impressionante. A cada verso que a gente vai lendo, a cada palavra que a gente observa dentro desse contexto, o nosso coração vai se enchendo ainda mais de alegria. Pastor, você está querendo dizer que eu tenho um chamado? Com certeza. Assim como eu, assim como o irmão Nerias, assim como o irmão Felipe, que está ali na técnica, cuidando de todos os detalhes para que essa mensagem chegue ao seu coração. Queridos, nós somos chamados. Quando a gente começa a pensar a respeito de Paulo, eu sou um apaixonado pela vida do apóstolo Paulo, desde a minha época de seminário. Inclusive a minha tese no final foi a respeito da vida de Paulo, uma caminhada missionária. Eu começo a observar Paulo, as mudanças e o valor que Paulo começa a dar na sua vida, a ponto dele escrever esse versículo 24. Nós sabemos que a história de Saulo de Tarso, ele era um dos homens bastante influente naquela época. Um homem, como eu já disse, foi muito bem preparado para ser talvez um dos grandes cérebros daquela época. Ele persegue cristãos, ele faz questão de vê-los sendo açoitados. Eu fico imaginando o que passava na mente de Paulo, porque as pessoas eram contrárias ao seu conhecimento. E quando ele encontra Jesus, ele tem realmente um chamado, e ali nasce verdadeiramente uma conversão. Ali começa realmente uma mudança, a ponto deste homem, ele dizer que a sua vida, ele não era tão importante, ele não se apegava tanto, quer dizer, Paulo, ele priorizou a pregação do Evangelho. Qual que é a lição que nós tiramos desse texto? É um texto riquíssimo, mas eu gostaria de deixar essa expressão ao seu coração. Qual é a lição? Qual é a máxima desse texto? Em primeiro lugar, vamos usar de toda a humildade para falar para alguém a respeito do amor do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo, ele poderia talvez buscar a exaltação nessa terra, e de maneira alguma ele o fez. Vocês se lembram daquela expressão que os apóstolos, querendo quem ia sentar à sua direita, quem ia sentar à sua esquerda, uma mãe toda preocupada, ele diz o seguinte, que o Filho do Homem não tinha sequer
aonde reclinar a sua cabeça. Mas ele estava preparado para algo tão grande, que era o quê? A cruz. E ele vai para a cruz de uma maneira tão simples, tão humilde, que Isaías lá atrás escreve o seguinte: ele foi como uma ovelha, simplesinha para o abatedouro. Quer dizer, a humildade. Então que eu e você possamos ser humildes, que eu e você possamos ser simples, que eu e você somos conhecedores dessa mensagem que gera salvação, que gera mudança, que gera cura, que gera libertação. Possamos ser um instrumento, olha que palavra maravilhosa, simples, na mão do Senhor. E lembre, meu querido, minha querida, a nossa casa, ela não está aqui. Se prepare para cumprir a sua carreira. Nós estamos cumprindo a nossa. Espero que um dia o Senhor possa, ou nós possamos estar diante dele, e ele vai olhar para nós e vai dizer o seguinte: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aí nós vamos viver eternamente felizes. Possuir por herança o reino que vos está preparado. Pensa bem. Desde a fundação do mundo. Desde a fundação. Ali vai separar os humildes, talvez dos mais centralizados em si mesmos. A humildade fez parte do ministério de Paulo. Com todo o seu conhecimento, este homem deixou um legado para nós, que nós não devemos procurar exaltação para nós mesmos. Quando nós nos exaltamos, nós deixamos de exaltar aquele que nos salvou. De uma maneira simples, ele diz assim: nada nesta vida me satisfaz mais do que pregar. Ou seja, ele está usando a expressão testemunhar do Evangelho. É isso, falando às nações, de uma maneira simples, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, motivando a mim e a você, motivando a nós a levarmos uma mensagem, a testemunharmos. O mundo, queridos, está cheio de religiosos, está cheio de pessoas que gostam de bater no peito e dizendo: a minha igreja, a minha religião, a minha... Não, o Paulo está dizendo que nada disso importa. O que importa e o que vai contar quando eu e você estivermos diante do trono do Senhor é o que nós fizemos. Quantas vidas nós colocamos lá? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa usar essa palavra para continuar falando ainda aos nossos corações. Você que se conectou, você que vai se conectar, que essa palavra se assente e gere na sua vida, não é? Uma alegria, assim como eu estou muito alegre de abri-la no dia de hoje e olhar para um texto como esse e ver uma expressão tão tremenda dizendo assim que, para mim, não é? A vida, ela não tem assim tanta importância, desde que nada me atrapalhe para ser testemunha do Senhor. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã. Nós vamos ter um fundo musical agora e nós vamos ter um momento de oração. Eu gostaria muito que você abrisse os seus ouvidos, que você estivesse conosco a partir de agora, se conectando em espírito. Nós queremos mais uma vez agradecer a você pela sua amizade, pela sua companhia. Toda segunda-feira se conectando conosco, mandando mensagens. Isso não nos envaidece, mas nos faz avançar um pouco mais. Falando às nações, ele tem o objetivo de motivar você a fazer parte deste programa também. Falando às nações, tem como objetivo levar uma mensagem que gera vida aonde a morte está rondando. Falando às nações, tem como objetivo levar uma porção de água fresca a alguém que às vezes está vivendo no deserto. Eu quero me lembrar dos nossos queridos irmãos missionários, aqueles que já estão por todos os cantos dessa terra, aqueles que nós conhecemos, aqueles que ainda não os conhecemos.
Eu quero lembrar do irmão Nivaldo, que está na República Centro-Africana, trabalhando bravamente. Eu quero lembrar da pastora Meire, que está em Edmonton, no Canadá, ela com a sua família, longos anos desenvolvendo o ministério naquele lugar. Eu quero lembrar do Pedro e da Carla, que estão já há 30 anos trabalhando em Assunção, no Paraguai, trabalhando e levando um testemunho real e verdadeiro aos irmãos paraguaios. Ao Lucas e a Josi, que estão na Turquia, trabalhando com crianças refugiadas da guerra da Síria. O Belarmino, que tem trabalhado bravamente com irmãos poloneses. Também do nosso querido Augusto Diniz, que está em Angola, está ali testemunhando. Lembrando também do pastor Pedro Cusarella, que está lá em Moçambique. Lembrando da Eliana, que está trabalhando um pouco na Índia e um pouco no Camboja. Lembrando de tantos outros que, assim como Paulo, fez questão de continuar a testemunhar do Evangelho. Você, que às vezes está testemunhando deste Evangelho no seio da sua família, quer um lugar mais difícil para falar do Evangelho do que a nossa própria família? Onde muitas tradições às vezes nos impedem de prosseguir. Nós queremos orar nesse dia 26, quando já são 9 horas e 29 minutos, pela Deus Vivo Web TV. Rogar aos céus que as portas se abram para que você possamos entrar e continuar a testemunhar e testificar dos preciosos feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo, nós colocamos, Pai, este estúdio diante de Ti. Nós colocamos todo esse instrumental que o Senhor coloca à nossa disposição, esse ferramental, Senhor, que o Senhor colocou à nossa disposição, a nossa voz, a nossa agenda. Nós colocamos diante do Senhor e rogamos, Pai, que em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho querido, o Teu Filho amado, o Teu Filho Salvador, o Teu Filho que nos redimiu, e o Teu Espírito, que gere em nós, gere em mim, gere no irmão Neirias, nos outros pastores que passam por este estúdio, nos nossos queridos irmãos, o pastor André e o Felipe, que estão ali cuidando de toda a técnica, Senhor. Senhor, permita-nos, Pai, continuar usando essa instrumentalidade para levar uma mensagem como se fosse mesmo um copo de água fresca àquelas pessoas que estão vivendo no limiar entre a vida e a morte. Nós sabemos que somente o Evangelho, somente a Tua palavra, somente o Teu nome é que faz a diferença, é que faz a separação. Então, Senhor, permita que da nossa voz ela possa ser alcançada nos mais longínquos lugares desta terra. Abençoa esses irmãos que foram citados aqui, que já estão no combate diário, Senhor, nos mais diversos lugares desta terra. Abençoa, Senhor, este irmão que ainda vai se conectar, que vai receber esta mensagem. Gere no coração dessas pessoas a vontade de investir, a vontade de orar, a vontade de incentivar a outros também a se conectarem e estarem juntos, Pai, fazendo assim, como assim o apóstolo Paulo diz, que a nossa vida, Senhor, ela não seja tão mais valiosa, que nada possa ser mais valioso do que a liberdade que nós temos de pregar a Tua palavra, mesmo através desses mecanismos chamado internet, mesmo através desse mecanismo chamado Deus Vivo Web TV. Nós Te agradecemos pelo privilégio, Pai. Nós já estamos aí rompendo o nosso 7º programa. Que isso possa perdurar por muito tempo e que na eternidade nós saibamos e nós consigamos visualizar o resultado, Pai, a partir desta hora, a partir deste dia, a partir destas programações. Nós desejamos aos nossos ouvintes um ano novo, Pai, que já está batendo às nossas portas, repleto da Tua graça, da Tua paz e da Tua misericórdia. Visite-os,
Que nós possamos ser, Pai, instrumento de mudança na vida de cada um deles, assim como o Senhor mesmo foi instrumento nas nossas vidas. Abençoa a minha vida. Abençoa, Senhor, a vida do meu irmão Nerias, os seus projetos, os seus sonhos, e que juntos nós possamos avançar. Assim como Paulo disse, que eu não me envergonhe do Evangelho, que eu não me envergonhe do Evangelho, mas que eu saiba, Pai, a responsabilidade que o Senhor tem dado a mim e ao irmão Nerias, que juntos nós possamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Nós oramos assim, Pai, agradecidos pelo privilégio e pela liberdade de continuarmos a falar, a pregar e a orar através desse instrumento, Deus vivo, o Web TV. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. As considerações finais, meu irmão Nerias? É um prazer muito grande hoje nós estar chegando ao final do último programa falando às nações deste ano. E no próximo ano, que estamos há 5 dias, né, para iniciarmos um novo ano, nós teremos nada mais, nada menos, mais ou menos 50 programas durante o ano, viu, pastor? Não é isso? Glória a Deus. Mais ou menos 50 programas, se Deus quiser, nós teremos no ano de 2023. Contamos com a sua preferência de sintonia, contamos com a sua ajuda espiritual, meus queridos, a sua intercessão por nós a Deus, para que esse trabalho prospere, alcance os seus objetivos, porque essa é a nossa missão e o desejo do nosso coração. Meus queridos, que você possa ter um ano muito feliz e que a graça de Deus possa se fazer presente na sua vida, na vida da sua família, dos seus entes queridos, para que você tenha um ano repleto das bênçãos de Deus. Amém. Deus te abençoe. Um excelente ano novo a você e a sua família. Em nome de Jesus. Até. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor.